Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda a relação entre sua expectativa de vida, um imperador chinês e uma vaquinha inglesa nesse Nerdologia sobre a história das vacinas. Pandemias e vacinas costumam ser um assunto para o Átila, que já fez vários Nerdologias sobre esses assuntos. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura, e já vimos algum desses casos aqui antes. Os registros escritos mais antigos de humanos agindo ativamente para criar imunidade contra uma doença são do século XVI, na China, contra a varíola. Restos de feridas causadas pela doença eram secos ao sol e aspirados pelas pessoas, uma prática chamada de variolação. Após isso, elas costumavam desenvolver sintomas moderados da doença, mas agora tinham um organismo pronto para combater o vírus. É possível que esse costume chinês seja ainda mais antigo, com fontes especulando que isso já era feito mais de 2000 anos atrás. O conhecimento dessa prática chinesa chegou na Europa no século XVII, durante o reinado de Kangxi, o imperador mais longevo da história da China, que foi acometido com varíola quando criança e, na vida adulta, ordenou que seus filhos fossem inoculados. A variolação também era praticada por alguns povos africanos, e, a partir de um africano escravizado onde hoje é os Estados Unidos, essa forma de prevenção foi incentivada na América do Norte no século XVII. A varíola talvez tenha sido a doença mais mortal da história, e é virtualmente impossível calcular quantas pessoas morreram por causa dela. Foi a varíola que motivou a primeira campanha obrigatória de imunização, em 1777, quando George Washington determinou que todos os soldados que lutavam na Guerra de Independência dos Estados Unidos deveriam passar pela variolação. A prática provoca imunidade, entretanto, ela não é uma vacina propriamente dita, e não é tão segura e prática quanto uma campanha de vacinação. Era necessário descobrir como imunizar uma grande comunidade de pessoas contra a varíola. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner decidiu fazer um teste. Um costume popular inglês pregava que pessoas que lidavam com vacas não morriam de varíola, pois contraíam a varíola bovina, menos perigosa, e ficavam imunizadas. As mulheres que extraíam leite ficavam com feridas na mão, mas normalmente não mais que isso. Jenner coletou material das feridas de varíola bovina de uma camponesa e inoculou um menino de 8 anos de idade com elas, via um pequeno corte. O garoto ficou doente, mas se recuperou. Posteriormente, Jenner inoculou o menino com varíola humana e ele não desenvolveu nenhum sintoma. Hoje isso seria eticamente discutível, é claro. Jenner, de uma vez só, provou tanto que a varíola bovina imunizava seres humanos, quanto que essa proteção podia ser transmitida numa cadeia humana de uma pessoa para outra. O médico testou outras 23 pessoas de maneira parecida, incluindo seu filho, então bebê. Após análise de seus resultados e novos testes, Jenner tornou-se aclamado por toda a Europa, embora tenha enfrentado algumas resistências de religiosos. Em 1803, o governo britânico iniciou sua primeira campanha de vacinação gratuita. Para permitir que Jenner pudesse se dedicar aos estudos das vacinas, ele recebeu algo como 17 milhões de reais do governo em valores atuais. Napoleão, que era um inimigo do Reino Unido, em 1805 ordenou a vacinação de seu exército e, em gratidão, condecorou Jenner e libertou prisioneiros britânicos, afirmando que não poderia negar um pedido de um dos maiores benfeitores da humanidade. E sim, como Átila já explicou, é verdade que a palavra vacina é derivada da palavra vaca. Em 1840, o governo britânico proibiu a variolação e determinou que a vacinação seria fornecida para todos que desejassem. Em 1853, a vacinação obrigatória para crianças foi instituída. No gráfico na tela, vocês podem ver o histórico da expectativa de vida ao nascer no Reino Unido por 250 anos. Estão vendo que é nesse período que a expectativa de vida começa a subir muito mais rápido? Você pode até achar que é coincidência, mas estará errado. Invenções desse período que facilitaram a massificação das vacinas foram a agulha hipodérmica e as seringas modernas, dispensando a necessidade de fazer incisões para a vacinação. No final do século XIX, com a segunda revolução industrial, a fabricação de vacinas já estava difundida por diversos países, e novas e melhores vacinas foram desenvolvidas, incluindo para outras doenças, com o biólogo e pesquisador francês Louis Pasteur como talvez a principal figura desse período. Campanhas de vacinação tornaram-se parte das políticas de prestígio nacional. Em 1874, o Império Alemão iniciou suas primeiras campanhas de vacinação obrigatória. 20 anos depois, apenas 5 pessoas morreram de varíola no país. Nem tudo é louvável, claro.
já que tais avanços na medicina também incluíam práticas condenáveis, como testes de novas vacinas em populações nativas dos impérios coloniais, sem que as pessoas soubessem ou consentissem em serem cobaias. Como comentamos no Nerdologia sobre a gripe espanhola, a segunda revolução industrial trouxe inovações tecnológicas, mais comércio, maior fluxo de pessoas pelo mundo. Consequentemente, mais doenças sendo levadas de um lado para o outro. E vírus e bactérias não respeitam fronteiras nacionais. A cooperação internacional tornou-se necessária. A varíola, por exemplo, mesmo com grandes campanhas de vacinação em alguns países, ainda existia, especialmente em regiões mais pobres, e continuava matando. Para ser mais preciso, em menos de 80 anos, no século XX, cerca de 300 milhões de pessoas morreram de varíola. Com a criação de diversos organismos internacionais após a Segunda Guerra Mundial, a erradicação da varíola começou a ser executada em escala mundial. Mesmo durante a Guerra Fria, um período de tensão, a União Soviética e os Estados Unidos cooperaram para eliminar a doença, já que a saúde é mais importante. Em 1958, o virologista soviético Viktor Zhdanov propôs uma resolução na Organização Mundial de Saúde para a erradicação da varíola. Em 1966, foi formada a Unidade de Erradicação da Varíola, sob liderança do médico Donald Henderson dos Estados Unidos e utilizando a metodologia do epidemiologista Karel Haska, da então Tchecoslováquia. Inicialmente, as duas superpotências que forneciam o pessoal médico e as vacinas, mas também cediam a tecnologia para que os países de desenvolvimento pudessem fabricar seus próprios insumos. Nesse período e com apoio internacional, que foi criado o Programa Nacional de Imunizações, focado em combater a varíola no Brasil. O país já tinha instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, fundada em 1900, e o Instituto Butantan, fundado em 1901. Ambos hoje são referências mundiais em diversas áreas. E, em 1942, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública, responsável pela primeira campanha nacional de vacinação em 1961. Tais iniciativas públicas tiveram o mesmo efeito na expectativa de vida do brasileiro, que passou a crescer desde então. Após 2 décadas de campanhas de vacinação, no dia 8 de maio de 1980, a humanidade conseguiu algo incrível. É o dia em que a OMS certificou a erradicação da varíola entre humanos, com o último caso natural sendo de um cozinheiro somali em 1977. Ele viveu até 2013. Em valores atuais, o custo total do programa foi de cerca de 2 bilhões de dólares, 10% do que o mundo gasta em saúde por dia atualmente. Os custos de vacinar as pessoas são muito menores do que os custos de tratar e conter doenças. A mesma cooperação internacional permite que a humanidade também seja perto de erradicar a poliomielite, outra doença que afetava milhões de pessoas. Atualmente, apenas Afeganistão e Paquistão registram casos naturais da doença, já que as campanhas de vacinação são infelizmente prejudicadas pela tensão e violência das últimas décadas. Aqui no Brasil, o símbolo dessa campanha de saúde pública é o Zé Gotinha. E, ao mostrar de maneira breve a trajetória histórica da vacinação, é importante notarmos como ela foi essencial para a humanidade chegar onde chegou e é necessária para ir além. É uma história em desenvolvimento que não pode ser interrompida. Excepcionalmente, não teremos comentários sobre o vídeo A Origem das Tradições de Natal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre conquistas da humanidade e até a próxima!